A Eliana, depois do sucesso mesmo dela, depois de 2 anos que a gente estava trabalhando junto, explodiu, vendeu disco de ouro com os dedinhos pela BMG, que eu fiz o contrato com a gravadora, porque eu já tinha feito vários pelo Dominó, fizemos show pelo Brasil inteiro. Quantas pessoas gigantescas do ramo de empresário e artista chegaram para Eliana. Para Eliana, só falta você mudar de empresário. Imagine você se tornar um artista de sucesso com 13 aninhos de idade, vender milhões de álbuns e depois você percebe que você tem um mega talento para ser empresário. Aí você gerencia a carreira de uma mulher que virou símbolo da comunicação no país. Só que esse cara ainda é uma das maiores referências do mercado publicitário do Brasil e do mundo. Então, se o nosso tema é reviravolta, ele tem história para contar. Dá aula, hein? E essa versão turbo a gente já conhece, mas agora chegou a hora de conhecer quem é a alma por trás desse chairman que se tornou quem é, um pai, um amigo, um filho, que fez tantas reviravoltas na vida. Marcos Quintela, que prazer ter você aqui. Que introdução foi essa, meu Deus do céu. Pronto para abrir o coração. Não, acho que a gente já pode encerrar, porque nada vai ser melhor que essa abertura. É agora que vai começar. A gente abre, eu agradeço, as pessoas vão embora e acabou e saiu por cima, pelo amor de Deus. Que geralmente, agora você vai mostrar seu lado B. Quando uma pessoa chega no seu status, né, que é aquela coisa do topo, você chegou no topo em várias funções, em várias áreas. Tem aquela apresentação toda, aí você fala, pô, realmente, sou presidente do maior grupo de mídia do mundo. Claro, mas hoje a gente quer desconstruir um pouquinho isso, saber quem é você como pessoa, como você se fez esse homem e por quê. Para criar essa jornada de sucesso no trabalho, você tem que ser uma pessoa centrada, focada, inteligência emocional, certo? Sim. Você topa? Tá topado, tá topado. Desafio aceito. Mais um. Desafio aceito. Então vamos lá. Lá atrás, com 13 anos de idade, como que foi... A primeira reviravolta que você teve, acho que foi ficar famoso. Não sei, eu acho. Conta pra aos gente, 13 anos. Você, pré-adolescente, viver essa loucura que é o show business, né? Ser o cara popular da escola. Isso, na verdade, é assim, né? Eu tive uma vida ainda antes dos 13, profissional. Como ator. Né? Como ator, fiz muita propaganda de televisão, fiz desfile de moda e tal. E a nossa vida, ela é um filme, né? Ela não é uma foto, né? Você é o que você era, o que você está sendo e o que você vai ser. Então, a nossa vida é muito difícil estar desconectada dos nossos pais, né? Em termos de influência, em termos de insistência, uma frase que fica, um gesto e tal. E aí, um dia, minha mãe, a dona Aida Quintela, portuguesa, imigrante, meu pai chama-se João, minha mãe Aida, os dois são vivos, saudáveis até hoje, graças a Deus. Amém. Ela sempre foi a mulher mais curiosa que eu conheci na minha vida. E aí a minha mãe, passando numa avenida aqui de São Paulo, a Teodoro Sampaio, ali em Pinheiros, onde tinha o saudoso Mapping, uma loja de departamentos muito famoso, nos anos 70, aqui em São Paulo, né? E tinha acho que em outros lugares fora de São Paulo, tinha uma placa lá dizendo, traga o seu filho aos sábados, das 9 da manhã às 11 da manhã, para tirar foto e montar um book para ser garoto propaganda. E, obviamente, como todas as mães têm os seus filhos, são os mais lindos do mundo, claro. Né? Como os meus, como os teus, né? Como os nossos. Né? Então, ela falou, meu Deus, eu tenho 2 preciosidades em casa, não é possível que eles não venham tirar uma foto aqui. E estava escrito lá, de graça. Né? Então, minha mãe pegou um dia, um sábado, eu e meu irmão, pegamos um ônibus aqui na Francisco Morato, fomos lá para Pinheiros e pegamos uma fila quilométrica de várias crianças, não sei o quê, para tirar foto. Eles tiravam 4 fotos. Uma de corpo inteiro, uma de lado, um pouco mais fechadinho e tal. E eram fotos impressas, porque não tinha nada digital. Você preenchia o nome, a sua idade, a sua altura, o tamanho da calça tal, e deixava para Deus decidir isso. Aí, acho que 15 dias depois, chamaram o meu irmão. E chamaram o meu irmão, o Marcelo, falaram, olha, tem um teste aqui na Raposo Tavares, uma rodovia aqui saindo de São Paulo e tal, que é para um desfile. É um desfile da Levi's. E naquela época a Levi's tinha os modelos infantis e tal. Aí a minha mãe pegou, levou ele lá na Raposo Tavares para provar e a roupa não ficou boa nele. Olha. E ele achava que pinicava a roupa. Mãe, isso aqui pinica, isso aqui, mãe, isso aqui. E ficou apertado, não sei o que e tal. Aí a moça que fazia a prova de roupa, a figurinista, falou, dona Aida, infelizmente a roupa não coube e tal. Ela falou assim, não, mas vocês gostaram? Vocês gostaram do Marcelo? Tem outra opção. Eu tenho um igualzinho. Eu faço filhos. Só que é muito Quantos menor. anos vocês tinham?
Eu devia ter uns 8 anos Olha, e o meu irmão devia ter uns 11. Novinho. Aí ela falou, posso trazer? Ela falou, não, mas aí não foi escolhido, né? Tem outras opções. Mas é bonito. Mas é igual, vocês, assim, eu mais loiro, meu irmão mais moreno, né? Os olhos são claros, mas a gente é bem diferente, a fisionomia assim. E ela falou, mas a senhora vai rápido? Eu falei, vou rápido, 15 minutinhos e tal. Sua mãe agilizada, a né? força dela, É, a fé total. dela e tal. E aí eu fui, fiz a prova, a roupa entrou que nem uma luva, os produtores gostaram muito de mim. Olha que legal. E aí eu comecei. Isso foi acho que em agosto. E aí eu comecei a já viajar ao Brasil pela Casa José Silva, que era uma casa de moda masculina, que era terno, não sei o quê, que não existe mais. E aí eu comecei a viajar, aí conheci o Orival Pessini, que era o Fofão. Anos depois, ele veio ser o Fofão no Balão Mágico, mas não existia esse personagem, ele fazia o Planeta dos Macacos, que era um programa também de humor na TV Globo, ele fazia o Sócrates, que era um macaco. Ele era o Orival Pessini, ele era o modelador da própria máscara, e ele mudava a voz, e era um super ator e tal. E aí eu não parei de verdade mesmo, de coração. Até hoje. Eu não parei até hoje. Nossa. De verdade. E quando você fala não parou, nós estamos falando sim de verdade, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não, As conexões foram feitas de uma maneira absurda de lá para cá. A gente vai por etapas, passar por tudo isso, mas quando que é a hora de parar da gente... Porque assim, você conquistou um espaço, foi ganhando outro, a gente sempre quer mais. Isso é uma ânsia do ser humano. É. A gente sempre acha que a felicidade está naquele lugar, que a realização está naquele lugar e a gente não para. A gente vê muitas pessoas na política ou dentro de empresas que ainda estão ali, não é mais uma questão financeira, não é mais uma questão hierárquica, porque já chegou no topo, mas é uma coisa de poder. E você é um cara que entende de sucesso. Em algum momento, de verdade, assim, esse sucesso que você teve aqui, ali, em várias áreas, te pegou e você se sentiu assim, porra, tô num lugar. Sim, porque assim, as minhas histórias elas são feitas por ciclos, né? E nada foi muito planejado, foi super vivido, foi super natural, mesmo porque com 9 anos ou 10 anos ou 13 anos de idade, você não tem uma estratégia, não escolhe, você vai tocando a vida. Infantil, Mas eu já tinha consciência do que eu estava fazendo, aonde eu estava fazendo. No Grupo Dominó, anos depois disso, eu entrei aos 13 anos de idade. E eu confesso que eu já tinha uma cabeça bem estruturada devido à simplicidade do meu pai e da minha mãe em tudo que eles fazem, né? Então, assim, eu aos 13 anos, quando eu entrei no Dominó, a vida acadêmica, ela foi obviamente sendo deixada de lado, a escola. Então, com 13 anos, eu estava na 7ª série do ginásio. E o Gugu Liberato, ele era o dono do Grupo Dominó, ele tinha uma empresa chamada Promoarte, que era a empresa que fazia o gerenciamento do Dominó. Depois veio o Banana Split, depois veio o Polegar, passou o Conrado, o Christian Ralph, Leandro Leonardo, enfim, um povo todo pela Promoarte. Mas a base dele, a propriedade dele sempre foi o Dominó, como um case de sucesso by Gugu Liberato. E ali eu sabia que a escola ia ficar de lado, né? Então a gente ia passar de ano, não sei o quê, as exigências do Ministério da Educação e Cultura eram outras, um professor particular viajava com a gente fazia provas a longa distância e tal. Vocês adaptaram. Mas a prioridade não era aquela, a prioridade era o Dominó, que eu assinei contrato de 1 ano e fiquei 10 anos no Dominó. Fiquei 1 década cantando Dominó. Caramba! E o que mais surpreendeu é que a previsão era de 1 ano, 1 ano e meio. Nossa. Nós assinamos com a CBS, que é a atual Sony Music, nós assinamos 1 LP, né? Long play, não tinha, era LP e cassete. Então assim, não tinha mais a expectativa do que 1 LP. Aí virou 2, que virou 3, que virou 4, que virou 5, que virou 6, que viraram 8 LPs em 10 anos de carreira, né? Aí tem aquelas questões do grupo, e ali eu falei, escuta, esse movimento está acontecendo, eu preciso entender lá na frente. Você teve esse despertar? Total. De pensar lá na frente? Ele estava no show, enquanto eles cantavam, ele já estava olhando a organização, quem fez, quantos ingressos venderam, quem podia vender e patrocinar. É muito difícil, né? Você está vivendo um sonho. Aquilo, a sensação que dá é que você não quer que aquilo acabe, mas você estava pensando lá na frente? E já porque ali, eu acho que isso também vem do meu pai, de novo, é um filme, não uma foto. Ele é curioso. Do pai e da mãe. Ali eu já tentava separar as minhas fortalezas e as minhas fraquezas
profissionais. Então, eu já sabia que eu precisava entender desse métier o que eu gostava mais. E era muito mais claro e evidente que, por exemplo, o Afonso, que cantava comigo na época, muito meu amigo até hoje, ele era a voz do Dominó. O dom artístico dele de cantar, a afinação dele, era uma coisa que era incomparável. Tanto é que ele trabalha com música até hoje. Até hoje. Ou seja, ele já estava vivendo o dom mesmo. E aí eu tinha uma dificuldade muito para acompanhar ele. Aliás, obviamente que eu não conseguia acompanhar. Mas eu estava ali, o meu description job, o meu job description era cantar e dançar. Eu falei, gente, mas ele canta muito mais, ele dança muito mais. Ele, o Marcelo, o Nilton. Eu falei, cara, onde está o meu negócio? E o meu negócio claramente, naturalmente, estava na comunicação. Você foi se descobrindo no processo. Eu falei, eu me comunico muito bem. Então eu ia para o programa, por exemplo, do Silvio Santos, Miss Brasil no IMB, 1986, 87, e aí o próprio Gugu, que sempre foi um avião, falou, tá bom, o Dominó canta, mas quem fica no júri é o Quintela, é o Marcos Quintela. E aí ele falava assim, e aí, Quintela, chama de Marcos, né? Marcos, me diz uma coisa, o que você achou da Miss Pernambuco? Falei, Silvio, olha, aí você tinha que o improviso, Miss Pernambuco muito bonito, mas ela tá um pouco... 16, 17 anos? Com 15, 16. Então, assim, a parte de falar com Eli Correia, de falar com jornalista, todos falavam como todos cantavam e dançavam. Mas a parte da comunicação... Era sua. Deixa na mão dele que ele vai se virar. E vai se virar bem, né? E ao mesmo tempo que foi o lado da comunicação, foi o lado da negociação. Porque eu gostava muito de número. Eu gostava muito da habilidade de negociar, né? De negociar várias situações do grupo. E sempre tinha um produtor da Promoarte que acompanhava a gente, que era responsável. Eu era menor de idade, né? Eu não tinha nem 18 anos, mas eu já acelerava de um jeito Hoje em dia, absurdo. uma pessoa de 15 anos é outra realidade, né? Eu comecei a trabalhar com 15 também, hoje é tão diferente, né? O mundo mudou muito. E ali eu comecei a entender quais eram os meus maiores desafios, qual que eram as minhas intenções. Sim. E eu percebia que ali, o Dominó, com a música Companheiro, com a música Manequim, estava acontecendo alguma coisa que seria perpétua. Eu entendia. Na época tinha RPM com Louras Geradas, Olhar 43, eram os anos 80, Cazuza. Sim, Barão. Era uma loucura. Nossa, riquíssimo, por sinal, né? Então os anos 80 bombando, e eu já sabia que a gente era mais popular do que esse rock pop, que a gente vendia, sei lá, disco duplo de platina, que era 500 mil de LPs e tal, Chacrinha, Globo de Ouro, Xuxa, enfim. Djavan também era da Sony, não era naquela época? Roberto Carlos, Fábio Júnior, né? Que na verdade naquela época era a CBS, não era nem Sony. Depois a Sony Music, os japoneses compraram a americana CBS. Então assim, eu já comecei a me ligar ali, eu comecei a entender o que eu queria ser quando eu crescesse, né? Teve uma virada de chave já ali no processo. Tanto como artista, entendendo que você tinha outras habilidades, né? 4 integrantes do Dominó, eu fui o único que não gravei um LP solo. É mesmo? Mas só que eu já sabia isso desde o início. Eu não esperei sair do grupo para falar, vou gravar, não vou gravar. Eu já sabia que não era o meu negócio. Como que aconteceu essa transição? Mesmo você sabendo dessas suas habilidades, já colocando elas em prática, né? A negociação, a comunicação e tal, mas como foi essa transição? Como ela aconteceu ali? Porque então, o que aconteceu depois desse momento, Dominó? O Dominó, como a maioria dos grupos, né? Exceção Roupa Nova, que está há 40 anos aí e tal, existe um momento áureo e mágico do grupo, Sim. né? Tem uma intersecção de valores e de pessoas. O próprio Grupo Menudo de Porto Rico, em 84, eles explodiram no mundo, mas eles existiam há mais de 20 anos e eles tinham uma troca de integrantes, que cada integrante que fazia 16 anos tinha que deixar o grupo e entrava um de 13. Chegou um momento que entradas e saídas teve o Dream Team ali. E aí teve o Robbie, o Roy, o Charlie, o Roy, o Rei. Teve os 5 caras que deu match, que brilhou o olhinho. Teve o Pode Pirlim Pim Pim. E esse grupo, ele explodiu. E da mesma maneira que ele explodiu, quando começaram a sair esses grandes talentos, ele começou a desmontar. E começou a perder o brilho. Então, o Dominó, os primeiros 6 anos do Dominó, éramos nós 4. Marcos, Marcelo, Nil e Afonso. Aí o primeiro a sair da banda foi o Nil, para gravar pela RCA, pela BMG, um LP solo. E tanto é que eu, Afonso e Marcelo discutimos muito com o Gugu e com a gravadora, falando, não deixa ninguém entrar. Porque assim, o Nil saiu,
vamos ficar só nós três. Porque nós estamos casados, nós somos assim, aqui tá amarrado. Se entrar um corpo estranho, por mais que seja talentoso, vai desandar o lado emocional e tal. E o Gugu topou. Aí ficamos nós três, mas já não era a mesma coisa. Aí no próximo LP, quem quis sair foi o Afonso. Teve uma gravadora, aí ficou eu e o Marcelo. Aí entrou Rodrigo Faro. Mas ele ficou pouco tempo, né? 2 anos. Aí quando entrou o Rodrigo Faro, 6 meses depois, eu entendi que não era mais o meu lugar. E agora que você fez essa pausa dramática, a gente vai fazer uma pausa para um cafezinho. Você aceita um cafezinho? Aceito, lógico. Com açúcar, sem açúcar? Pode colocar açúcar. Tá bom. Um quadradinho, 2 quadradinhos? Um quadradinho. Um quadradinho, você aceita? Eu aceito. Não, eu já tomei um, senão eu vou... Amiga, vai ficar louca. Hoje. Não, A gente falou disso, te fiz uma pergunta, só que você ainda não respondeu. Opa, então vamos voltar para ela diretamente. Do sucesso. Você teve sucesso onde você colocou a mão. Isso já te pegou no seu ego? Fala a verdade. Eu acho que sim, mas não foi nada relevante. Não Pelo menos nada, você teve essa percepção, tipo, peraí. E eu tô falando de grana, eu tô falando da maneira de comprar as coisas, né, os objetos, carros. Esse um deslumbramento que vem, que é natural. Porque tem uma raiz portuguesa de simplicidade, de uma pessoa que é o meu pai, que passava às vezes 2, 3 dias aqui em São Paulo comendo fruta que ele conseguia do pé. Então, isso é uma coisa que fica na gente, né? Quer dizer, uma pessoa ter necessidade de ter fome e não ter condição. A minha avó, meu avô trabalhando e ele, os irmãos andando aí nos matagais, não sei o quê, tentando ganhar um dinheiro. Então, assim, pode ter em alguns momentos o ego um pouco mais inflado, tal, mas não foi nada relevante, nada que eu me assustasse. Porque você vem de áreas que são completamente ego e vaidade. O mercado publicitário é muito vaidoso. Todas as pessoas, porque você mexe com criatividade, você mexe com dinheiro e você mexe com cliente. Então, esse cliente é meu, tem uma vaidade. Né? Como que você lidou com isso? Você teve inteligência emocional? Foi uma coisa que você foi, puta, aqui eu preciso ter mais cuidado, as coisas funcionam assim? Ou como tudo foi acontecendo? Eu acho que a minha... Obrigado de coração. A minha personalidade, ela se desenvolveu ao longo dos anos, até pela questão da falta do lado pedagógico da escola. Eu acho que, sem demagogia nenhuma, assim, eu me tornei um especialista em pessoas. Então, assim, eu conheço bastante as pessoas, assim. Então, tudo que eu não aprendi na escola, por falta de oportunidade, eu absorvi muito. Então, o próprio Roberto Justus, que é o meu mentor na publicidade, quando a gente começou a trabalhar junto, ele fala, o Quintela é a maior esponja que eu conheci na minha vida, é uma coisa impressionante. Ele chega perto de alguém, ele tem uma leitura da pessoa, principalmente a parte emocional, ele cria um grau de intimidade com as palavras certas, na hora certa, e ele entra dentro da pessoa. E aí, nisso ele consegue tirar o melhor da pessoa. E olha como você foi importante para ele, porque ele tem um temperamento super, né, impulsivo e fala. Figuraça. E você, eu já vi você falando sobre isso em várias entrevistas, que você ouvia aquilo e ficava, caramba, você que tá pegando fogo. E ficava quietinho, aproveitando. Ou às vezes amenizava, né? Você falou o lance dele ir derrubando tudo, o elefante na loja de cristal, e você lá fazendo malabarismo. E isso é muito difícil. Eu tive com ele antes de ontem, num palco, num MBA que ele dá, que ele tem um programa grande MBA, e eu fui um dos convidados para encerrar o dia de MBA dele. E aí tinha a opção de fazer uma palestra, que eu sempre tenho uma palestra por ano, para falar de algum tema relevante que tem a ver com propaganda, marketing e tal. E aí eu falei, Roberto, nós merecemos esquecer minha palestra. Então faz a abertura, me apresenta, né, o cargo que eu faço, não sei o que e tal. Depois vamos ficar no sofá nós dois. Aí ele falou, você acha que vai? Eu falei, mas não, você não tem noção que foi divertido. As pessoas rolavam, porque dava muita informação, aquelas inside information sobre ele. E ele, todo mundo, né, Roberto Justo, achava que é um cara sério. E eu desmontava ele, né, com coisas, com as histórias nossas, pessoais. Não sei o que, e eu acho tão legal, assim, Quintela, que você fala muito da sua história e você compartilha as pessoas que ajudaram você. Você fala, pô, na rádio, o cara que me deu oportunidade quando eu saí do grupo para comprar um espaço foi esse. Esse me ajudou aqui, esse me ajudou ali. O quanto o Justus foi importante na sua carreira, né, como publicitário, o quanto ele agregou. Você também retribuiu isso para muitas pessoas, né? Esse reconhecimento, quando tem pessoas que chegam num lugar e que elas meio que
esquecem, se acham superiores. Você tem muito esse pé no chão, mais né? do que reconhecimento, né? É gratidão, né? Gratidão. A gratidão, por Vou pegar exemplo... um presente aqui enquanto você fala. Que eu tenho, por exemplo, pela Iliana, onde a gente ficou quase uma década trabalhando juntos como sócios, eu como empresário, como artista, assim, a Iliana, depois do sucesso mesmo dela, assim, sei lá, depois de 2 anos que a gente estava trabalhando junto, explodiu, vendeu disco de ouro com os dedinhos, pela BMG, que eu fiz o contrato com a gravadora, porque eu já tinha feito vários pelo Dominó, fizemos show pelo Brasil inteiro, filme Eliane e os Segredos dos Golfinhos, tudo que a gente aconteceu. Programa, licenciamento, assim, tudo. Quantas pessoas gigantescas do ramo de empresário artista chegaram para a Eliana. Para Eliana, só falta você mudar de empresário. Porque assim, você não consegue ver, o Quintela bateu a cabeça no teto. Ela falou assim, não, ele não bateu, ele é meu parceiro, ele é meu sócio. E era parceiro de vida também naquele momento, assim, né? O quanto eu devo ser grato disso? O próprio Roberto Justus, né? Porque assim, uma coisa eu ter feito um negócio com o Roberto, que era uma empresa que a gente tinha, que a gente montou junto, chamada Maestro, uma empresa de promoções e eventos. E era uma coisa que eu conhecia, eventos, promoções, trade marketing, mas eu nunca fui publicitário, eu nunca estudei para publicidade, aliás, nem para publicidade, nem para nada. Enfim, e aí um momento ele teve uma dissolução contratual com o sócio dele, que era presidente da Young Rubicon, e ele tinha 6 empresas com 6 presidentes. Uma dessas 6 empresas era eu, na menorzinha de todas, que era o Patinho Feio, que era uma empresa de promoções e eventos. Tinha uma de CRM Marketing direto, tinha uma de, enfim, vários tipos de empresas. E aí ele pensou, visionário, que é um avião, né? Um absurdo, Roberto. Que talvez essa sensibilidade de enxergar potencial nas pessoas ele tem, como você, Total. de fazer essa leitura. Aí ele virou e falou assim, não. Aí depois da discussão com o sócio dele, ele falou assim, quem vem para Young é o Quintela. Ele falou, eu? E as pessoas falaram, olha Quintela, só. você tá louco? Aí ele veio falar comigo, falou, Quintela, é o seguinte, que dessas demais. 6 empresas, eu falei, Roberto, você tá tomando o quê? Não é possível. E tem um preconceito também, não tem? Quintela aqui do Mas Dominó? olha- Total. Você o Quintela sente do isso? Dominó, Eu ia te perguntar. o Quintela da Você Eliana, sente as isso? pessoas Mas a discussão diminuem, né? dentro da empresa que eu entrei, que é um grupo, um conglomerado, né, chama WPP, onde eu estou, o ano que vem eu faço 20 anos, 2 décadas dentro dele, que é o maior grupo de propaganda do planeta. Ele, quando você tem a carteirinha de dono, você não precisa provar nada para ninguém. Então, se você tem MBA, é dono, o cara é dono, é acionista e tal. Nessa Maestro, eu era dono. Então, eu era o CEO, eu era o dono, eu era o diretor-geral, eu era o head principal, eu era o que fosse. Cara que fazia. Agora, quando você sai de uma empresa que você tem a carteirinha de dono e você é colocado como executivo numa centenária agência de propaganda da Madison Avenue, Young Rubicon, junto de J. Walter Thompson, Ogilvy, Léo Burnet, Publicis, Macan, esse mundo todo. Nesse ambiente de E aí? vaidade, Aí os caras falam, quem é esse cara na fila do pão? Mas só que essa pergunta quem fazia era eu, pô, Roberto. Eu falei, você está absolutamente débil mental, como você sempre foi. Você é louco. Ele falou assim, eu acredito em você mais do que você. Você acha que eu conheço de propaganda? Ele falou, eu falei, pô, você conhece muito. Ele falou, então acabou a discussão. É sim ou não. E o não é por questões profissionais. É por alguma coisa pessoal. Então assim, se é profissional, vem para cá e a gente vai fazer isso junto. Porque ele era o presidente, ele era o presidente da companhia, ele falou, e eu quero ficar aqui, no máximo, como presidente, 3 anos. Depois você vira presidente. Eu falei, você tá louco, Roberto, tal. Eu não sabia os departamentos de uma agência de propaganda. Não sabia, eu nunca tinha entrado numa agência de propaganda. Caramba. Como é que eu ia saber RTV, produção, mídia, planejamento, operação? Eu não sabia. Isso é uma grande reviravolta. Essa é a maior reviravolta. E eu quero te perguntar o seguinte, a coragem que você teve de encarar esse desafio, porque a gente, diante de um desafio, tô falando agora por mim, tá? A síndrome da impostora grita no meu ouvido e fala, calma. Como foi pra você isso? A síndrome do impostor grita no seu ouvido e grita no ouvido de todo mundo. É que você assume. Mas o resto não assume. Mas essa síndrome é de todo mundo. Como foi pra você isso? Aí eu, obviamente, que eu vim pra casa, falei com a minha esposa, falei, escuta, aqui eu sou o rei da cocada preta, nessa empresa chamada Maestro, domino de cabo a rabo, mas é um negócio pequeno. E lá o Roberto tá pedindo. Ela falou, mas o que a gente tem a perder? Eu falei, pô, perder a oportunidade de crescer lá, se estrepar aqui. Ela falou, aí sempre aquela história do português, né? Como é que está em casa? Como é que está o custo ordinário da família? Como é que está a poupança da família? Como é que está de dívida a família? O que dá para arriscar? O que não dá? E sempre, como um bom português, filho do seu João, eu sempre ando no meu passinho.
Cara, nada de olha passo que legal esticado. isso. Então, muito antes daquela época, então ela falou assim, cara, nós estamos, a família está bem. Na época, faz o quê? 20 anos, meu filho, eu só tinha um filho, depois chegaram mais 2. Ela falou, cara, eu te apoio no que você precisar, tal. Eu falei, então eu vou. Virei pro Roberto, falei, eu vou. Então tá bom. Aí já chamou a imprensa, aí ele como presidente anunciou a diretoria, eu acho que entrei como diretor de operações. Aí ele falou, vou te dar 2 coisas. Eu repeti isso para ele antes de ontem no evento que a gente fez. Ele falou, vou te dar 2 coisas e o resto você vai fazer. Eu vou te dar informação. Qualquer informação, qualquer uma, desde locação do prédio, contrato com a TV Globo, qualquer informação, pessoa que será demitida, admitida, eu vou te dar informação em primeira mão. Então você vai ser o rei da informação. Não vai ter informação nenhuma que eu tenho que você não vai ter. Primeiro que todo mundo. Então informação. E a segunda, eu vou te dar a caneta do dinheiro da agência. Tudo. Para comprar papel higiênico, é você que assina. E para fazer o contrato para a Globo de 340 milhões, o futebol da Globo, que é o maior pacote que existe hoje de mídia do Brasil, é você. E como você é curioso, você vai falar, o que tem nesses 340 milhões? Mas por que 12 pacotes por banheiro de papel higiênico e não 6? Aí você vai aprender. Mas o cheque só sai da companhia, ou do cliente, ou nosso próprio, com você. E foi uma fórmula mágica. Porque eu tinha informação de tudo, que eu era muito curioso, eu tinha a caneta para, então assim, sei lá, o que era para em 3 anos eu ser presidente, eu fui presidente da companhia, acho que em 8 meses, 9 meses. Eita, parabéns, então Desculpa, você merece gente, um presente, ou melhor, agora, 2. Estou humilhada. Que humilha. Com essa carreira, acho que... Você está humilhado e você dá presente? Não, mas vou te falar uma coisa. Esse lance que ele merece presente, parabéns. Esse lance que você está falando, ó, primeiro aqui vamos fazer essa pausa para falar da Casa Costa, que apoia a gente, que mostra esse cenário lindo, tem peças de couro decorativas, vaso, taças, pratos, para fazer aquela mesa posta maravilhosa. Você gosta de receber? Gosto e muito mais do e que conheço isso, a Casa Costa. Conhece a Casa Costa. Ó, a gente separou um presente que é um pouquinho mais masculino, digamos assim. Que legal. Mas é legal que a Casa Costa pensa nesse momento de confraternização, de reunir os amigos, de receber, porque tem muito dessa coisa, né? Em casa a gente compra uma taça linda e põe o copo de requeijão lá pra gente mesmo. No dia a dia. Então até pra gente, né? Um momento que você fala, vou receber alguém. A gente merece, né? A gente merece, exato. A gente merece beber em casa numa taça assim, pintada à mão. Maravilhosa, pintada à mão. Olha que linda. Eu amo isso, amo isso. Você gosta? Vou mandar para coisas vocês de casa? depois. Tem uma mais linda que a outra. Esse é um apoiador de copo, de taças também, de couro. Todas essas peças aqui são de couro, tem várias cores, enfim. Nossos agradecimentos à Casa Costa e a Chili Beans, que também, que é estão nossa com a gente parceira. nessa temporada. Chili Beans, quem não conhece Chili Beans, tem 30 anos de história. A maior marca de óculos escuro da América Latina, uma história incrível. E mais que isso, eu falava em diversidade quando ninguém sabia o que era diversidade, não se falava sobre isso. Sempre trouxe coleções diferentes, assinadas por artistas diferentes, design que estava lá fora, já tinha aqui, num preço acessível, por isso que cresceu. Eu tenho Chili Beans também, bastante. Oba! Eu tenho Chili Beans que eu compro no aeroporto, que tem várias lojas tem no várias, aeroporto. tem várias lojas no E fez uma... Congonhas. Hoje se fala, antigamente era licenciamento, mas fala collab, né? Hoje Collab, tem várias várias. collabs. Tem uma das coleções assim que mais vende é do Alok, é sucesso, são peças incríveis. Recentemente, inclusive, a coleção dele foi feita em parceria com a tribo Aiwanawa do Amazonas. Então, assim, é lindíssimo o trabalho. Não, tem e as muita peças opção. têm detalhezinhos, né, que contam essa história. Então, E isso é eu um tenho uma diferencial collab da marca. com a Itaipava, com a cerveja Itaipava. Que demais. Que eles trabalham, então, aqui a haste lateral tem uma coisa de Itaipava, um modelo maravilhoso, são 3 modelos. E aí eu tenho Que é os uma 3 linha modelos. especial. Então, do para Chili você. Beans. E ó, vou te falar uma coisa, Quintela, a gente vai até a Olha que loja legal. escolher A gente de acordo com o escolhe. perfil. Nossa. Isso Muito é legal, bonito, né? né? Tem várias E o cores. que se usa Usa. de verdade. De mas- verdade. mas Isso é um muito, presente né? mais Muito. masculino, mas a taça também é, porque você recebe em casa, Não, né? eu Pra amei, família. Amei demais. Obrigado, viu? Imagina. Amei demais. Isso aqui é um. Olha, a um gente óculos. escolheu pra você. Se você gostar, fui eu. Se não gostar, foi a Aí fica fácil, né? É legal que a gente vai junto e toda vez que a gente vai até a loja, a gente quer levar 3 qual modelos. loja que vocês vão? Na Oscar Na Oscar Freire. Freire. Vocês são chiques, né? A loja, inclusive, Olha agora tá que lindo. mudando de endereço. Olha só. Vamos pôr uma trilha agora, dominó. Olha! Arrasou! Uma trilha dominó de praia. Não, Olha ficou só. bom, Ficou lindo. Obrigado, hein? Adorei.
Eu também. E é o designzinho que eu gosto, né? Olha, tem uns que você usa mais quadrado? Eu uso mais quadrado. E fica bom no seu rosto. Fiz uma pesquisa. Obrigado. Ela foi olhar referências no Instagram. Vamos aproveitar para fazer um baralho reviravolta? Vamos. A gente tem um momento aqui no programa que é uma carta surpresa. Sim. Uma pergunta surpresa. Vamos lá? O nosso baralho. Esse aqui é o nosso baralho. Tem várias perguntas aqui, surpresas. Você vai tirar uma carta e responder a pergunta. Momento suspense. Essa é a parte fácil. Acreditem. Essa é a parte Quer fácil. que eu leia ou você lê? Você lê. Dá mais sorte. Fale sobre uma situação em que o orgulho falou mais alto e você se arrependeu. Uau. Boa, hein? Eu preciso buscar isso. Eu tenho um filho, hoje ele tem 20 anos, e eu acho que eu tive alguns momentos com ele de orgulho, que por mais que eu não queira ser referência para ele, porque dizem que os nossos filhos, eles fazem o que a gente faz, não o que a gente fala, né? Então a gente pode falar à vontade, mas eles vão fazer o que a gente faz. Exemplo. Então assim, eu acho que com esse meu filho mais velho, que é o Luca, eu já tive alguns momentos com eles, vários momentos, que eu poderia ter recuado, não me lembro especificamente de uma coisa, mas que o orgulho, né, como pai, como referência para ele, eu não arredei pé. E aí a ficha cai 24 horas depois, e aí eu tento voltar para ele, engolir o orgulho e falar, não, deixa eu falar, filho, faz do teu jeito. Mas assim, mas faça. Porque o que pega em mim é quem não faz. Nem do meu jeito, nem do seu, nem do dela, nem de ninguém. Faça, filho. Faça. Erre, né? Mas só vai errar quem tenta e tem que fazer. Então, acho que ele, como foi o início de tudo na minha vida, né, o primeiro filho, passou por todas as fases, eu acho que eu tive alguns momentos de orgulho com ele que eu poderia ter feito de uma maneira, aliás, poderia ter feito, ainda estou fazendo, de uma maneira diferente para ter para dar um pouco mais de ar para ele, um pouco mais de respiro. E nada de buscar a perfeição, mas um pouco mais de oxigênio para ele. Esse momento com a família é um momento de vulnerabilidade, né? Onde a gente se pega, às vezes, em situações assim que mexem lá na nossa alma. Na sua história, você com certeza aprendeu muito com a vida, né? E você trouxe isso pra gente aqui no nosso papo, porque a sua evolução artística, e você se descobriu ali na carreira, né, de músico, se descobriu como um talento de comunicação e negociação, enfim, hoje você tem uma carreira brilhante. Mas eu percebi que nessa sua relação com seu filho, você também aprende o lado mais humano, né? Porque reconhecer o orgulho e falar, poxa, filho, né, vamos fazer diferente, ou enfim, você pode ser diferente. Entender que ele sempre... Como que é, né, essa relação com a família, assim? O que isso te traz mesmo enquanto homem para a vida? A relação com a família traz tudo, né? Assim, porque é uma escola da vida real, né? Tanto para um lado como para o outro. A questão da vulnerabilidade, eu inclusive, aí mais para o lado profissional, mas eu vou voltar para a família, eu sempre eu tenho inúmeras vulnerabilidades, e as mais básicas e primárias que vocês não têm noção. Mas isso nunca me trouxe medo, eu sempre aproveitei as minhas vulnerabilidades, exponho as minhas vulnerabilidades, e a pessoa que está do outro lado, ela me abraça. Ai, com certeza. Né? E assim, a maioria, tem alguns que não, mas a maioria. Então, vários momentos diante de monstros consagrados profissionais, ou até mesmo dentro de casa, eu exponho a minha vulnerabilidade para ver se a pessoa me ajuda. E nada de ser piegas. Não, assim, de forma cara, assim, eu tenho... O inglês sempre foi um desafio para mim, porque eu, como praticamente parei de estudar na 7ª série, então nem português eu terminei. Ainda mais inglês, eu não fiz cursinho, eu não fui morar fora, eu não fiz faculdade, Harvard, MBA. Então assim, e como é que faz? Eu trabalho há 20 anos numa companhia americana que os ingleses são donos dessa companhia americana, a Hold. Então assim, só se fala inglês. O próprio Roberto é inacreditável, ele pensa em inglês, ele sonha em inglês, porque ele foi alfabetizado em inglês. Então assim, as contas, os números e tal. Eu falei, gente, mas para onde que eu vou? E aí é o seguinte, entra numa reunião de board, eu disfarço. O que eu faço? E como você se sentia? E trazer... Péssimo. Mas o que eu fazia? Eu expunha. E eu falava, gente, olha, só para deixar claro, dependendo para onde for essa conversa aqui em inglês, eu vou até um certo ponto. Tem uma limitação. Se eu estiver sozinho, vocês estão perdidos. Se tiver alguém do meu lado, eu vou abraçar essa pessoa.
Aí a pessoa do outro lado, mesmo que seja um cliente, imagina, seu inglês é maravilhoso, péssimo, seu inglês é maravilhoso e tal. E assim, trazendo isso para a família, para o pessoal, os meus filhos querem estudar em escola, queriam estudar em história americana. Então, a entrevista com o principal da escola é em inglês. Né? Eu trabalho na Young Rubicon, que é do WPP Group. Aí eu falo para a pessoa, como é que esse cara não fala inglês? Você está brincando comigo? E aí eu ia para a reunião. Meu filho falava, pai, como é que vai fazer? Eu falei, deixa comigo, tá brincando. Eu ganho a vida assim. Você sabe que você colocando, né, essas situações da sua vida é muito interessante. Porque são dois bullets que eu gostaria de colocar aqui. Primeiro, a coragem, né? A coragem de encarar esse desafio. Coragem ou irresponsabilidade, né? Ou loucura. É coragem. Vamos. É coragem, porque você tinha plena noção de onde você estava pisando, então é coragem. E também a vulnerabilidade, que não deixa de ser coragem, né? De você assumir, né, essas questões. Enfim, olha, o inglês, não sei o quê. Então são dois pontos, assim, do ser humano que ensinam muito a gente, sabe? A gente precisa ter coragem e a gente precisa expor as nossas fraquezas, sem dúvida nenhuma. Você sabe que o teu contexto está perfeito, absolutamente perfeito, mas o que é engraçado nisso é que, mesmo dentro dessa coragem, sempre tem um pouco de estratégia. Porque assim, de que maneira você vai falar para a pessoa que você não é fluente em inglês? Então, você não é fluente, mas você é um comunicador. Quando você traz o cara na reunião com um ponto fraco, então, por exemplo, na escola, eu já chegava para a mulher que falava lá, o cara falava para mim, e falava assim, olha, eu só gostaria que a falta de inglês do pai não atrapalhasse o ingresso do filho. Pronto. Já é quebrava o gelo total. Já é uma postura, tipo, esse analfabeto não fala inglês, não pode prejudicar o filho dele que quer entrar numa escola americana. Não é simplesmente, eu não falo inglês, o que a gente pode fazer? Exato. A postura é totalmente diferente. Ou se sentir menor, né? Então, estratégica, a colocação, você fala, gente, assim, você vai ver, eu falo para você vai ver que eu vou tentar acompanhar, mas você vai ver que eu tenho muita dificuldade, eu tenho uma história e motivos por causa disso, que não é burrice ainda, outras coisas são, mas essa não. E é o seguinte, só não deixa prejudicar ele, né? Só não tira a oportunidade dele. Ele tem uma vida pela frente, não sei o que e tal. Pelo amor de Deus, temos muitos pais que não são fluentes em inglês, não sei o que, e começa a falar, já te abraça no colo, já te passa 80 vagas na frente, porque tem o lance... E as pessoas não estão preparadas para isso, né? Não. Elas não conseguem se abrir e falar, olha, a gente quer sempre provar, a gente quer aceitação, a gente quer crescer, pô, eu tô aqui porque, olha, eu mereço, eu vou me esforçar. E às vezes não é tudo bem falar, não consigo. Mas é no momento que você se abre que você se linka com a pessoa, que aí você traz a humanidade lance, e baixa a guarda de todo mundo. Aí vem o lance da coragem, né? Você sabe falar não? Eu falo bastante não. Mas você aprendeu ao longo da vida ou você sempre teve isso com você, de falar não? Então, é um não diferente. Às vezes não é a palavra não, às vezes é uma colocação que ela é o não. Então é o famoso não porque eu te amo. Sabe aquela história? Então assim... O problema não é você, só... é não porque eu te amo. Então, mas antes de falar o não, eu falo, veja bem, você pode fazer isso, não sei o que e tal, você poderia pegar, não sei... Deixa eu falar uma coisa. Não vai rolar, sabe por quê? Aí eu tenho uma contextualização e uma razão, né, para dizer que é não. Então não é um não solto ou não porrada. Não grosseiro. É um não colocado de um jeito com contexto. E, Telo, o que te irrita muito? Tanto na família como no profissional, o não fazer. Procrastinar? O não. E não é nem tentar, é fazer. Você não vai lá e faça. Porque assim, às vezes é muito planejamento, às vezes é muito estudo, muita planilha e não vai para execução. Assim, precisa executar. Eu sou um cara que geralmente eu saio com tudo no demo, em demonstração. Não está pronto, eu saio em beta. A versão beta, eu falei, vamos. Então, a gente precisa aprender, é verdade. Eu tenho isso de, tem que estar perfeito, tem que estar... E aí, quando está perfeito, já está velho. É verdade. Você fala, nossa, ficou pronto. Você fala, tipo, se joga, experimenta. Ficou pronto, mas é velho. Já ficou, mas como é velho? Mas 4 meses já ficou velho. Então, assim, até agências de propaganda, não, vamos lançar uma agência de propaganda, não sei o que e tal. Aí eu falo, aí lança agência, de amigos, né? Amigos que já trabalharam comigo. Mudou a dinâmica toda. Eu falo, a sua agência é a mais nova velha do mercado publicitário. Porque já está velho. Está velho. E sim, e nessa época de Instagram, de TikTok,
É muito rápido e é demo para valer. Sai fazendo, sai colocando, sai testando, sai tirando, sai excluindo, mas pelo amor de Deus, faça. Faça. O que é muito louco, Execute. porque a sua agência pensa estrategicamente muito bem antes de lançar qualquer campanha. Mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido. O mundo tem uma velocidade totalmente diferente de 10 anos atrás. E a resposta, né? Eu sempre falo, a grande diferença, o marketing sempre existiu e sempre vai existir, mas a diferença é que hoje nós somos observados enquanto observamos. Essa é a diferença. Antes você lançava uma campanha, sentia, depois se vendia na prateleira, se não vendia, como que era a recepção, se as pessoas falavam. Hoje não, você vem em segundos. Pum, soltei. É uma loucura. Então mudou tudo, né? Um dos meus mentores também, Walter Longo, que é um cara excepcional, trabalhou comigo muitos anos, é um mago do marketing, da publicidade, do planejamento. Ele fala que a gente saiu da idade média para a idade mídia. Mídia, é verdade. Nossa, E que nós somos todos mídias, né? Cada um de nós somos mídias, não só nas redes sociais, como no grupo de WhatsApp da família. Você coloca lá uma notícia, isso propaga de um jeito absurdo. Então nós somos mídias. E no papel de mídia, a gente tem que ter notícia o tempo todo para nós, se a gente quiser progredir nas carreiras onde a gente está tentando ser bem sucedido. Todo mundo, né? Todo mundo está nesse pergunta contexto. que não quer calar. Vamos já separar a nossa caixinha? Vamos. Qual é o futuro dos influenciadores no país? Vão ser os grandes, as marcas vão olhar para os menores, são os intermediários, é quem está fazendo algo diferente? Porque assim, o que tem de influenciador assistindo, eu quero saber disso. Eu acho que assim, não é só dos influenciadores, são dos veículos de comunicação, abertos, fechados, de streaming, tudo, os produtos. Diferenciação e relevância. Quando eu falo diferenciação, é que se você lança um produto, né, uma roupa como a sua, a R$ 1,50, é uma grande diferenciação. Como é que uma roupa dessa pode custar R$ 1,50? Mas será que é relevante para essa roupa? Será que o tecido dela não é muito ruim? Você vai usar uma vez e vai jogar fora na primeira lavada? Então, assim, é a diferenciação e com relevância. Então, assim, ele pode estar em qualquer plataforma digital, ele pode estar em qualquer agência de empresariamento desses influencers. Se o cara for diferenciado e relevante, ele vai ser um sucesso. Eu tenho um dos ícones que eu tenho até feito, além de ser muito, 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 muito amigo e faço muitos trabalhos com ele, é o Marcos Mion. Então, assim, o Marcos Mion, de novo, não tem nada, né? O Marcos Mion, na casa dos 50 anos, e ele é desde a época da MTV. Sim. Mas esse cara, esse sujeito, na MTV, ou na Record, ou na Globo, como ele está agora, dentro das redes sociais dele, se é Orkut, se é Second Life, se é diferenciação e relevância. Na maneira que ele bate o bumbo dentro da família dele, da maneira que ele opera junto com a Suzana, a família dele, a exposição da família, é diferenciado e relevante. Total. Esse cara excelente esse cara é um exemplo dessas duas palavrinhas. Quintela, a gente tem essa caixinha aqui, que é uma caixinha de intenções. Ele já chegou no topo, não sei qual é a próxima intenção ou reviravolta. Você vai escrever pra gente aqui a sua próxima reviravolta. Uma coisa que você não conseguiu fazer até hoje, que você tem como objetivo, ou que tem a dificuldade, ou que você procrastina, que você também deve procrastinar alguma coisa, Com né? certeza, absoluta. Né? Absoluta. Você está muito Schwarzenegger. Não, zero. E aí você escreve... Eu tô mais para aquele Hulk magrelo que está no programa do Mion do que... Não, tá ótimo, tá ótimo. Aliás, o tempo faz bem, né? Você está muito bem. Obrigado, obrigado. É verdade. Ó, pode escrever aqui, daí você lembra. E a gente vai te cobrar daqui, tipo, 2, 3 meses, uma ligadinha. 3 meses? Então é prazo curto isso aqui. Tá, 6 meses, 4. Uma intenção. Uma intenção, factível, algo que você consiga. Ele pode botar o tempo que ele quiser, Litrulha. Daqui a 1 ano. Você também pode escolher o tempo que você quiser. Olha, o que eu coloquei aqui, um pai de 3 filhos dificilmente tem um futuro sem pensar neles, né? Quer dizer, essa é a nossa maior realização. Né? Então, assim, a minha cartinha é ver os meus filhos realizados e felizes, mas eu gostaria de continuar trabalhando, mas de uma maneira muito light, para ver isso e acompanhar
essa realização deles. Para ter esse tempo de qualidade. É exatamente isso, quando eu te falei que você chega no sucesso, chega no topo, quando é hora de parar, ou não parar, mas dar uma pausa, se permitir viver mais em família, viajar mais. Eu tenho aberto, você está nesse momento? Nos últimos 5 anos, um pouquinho mais, eu tenho já virado bastante a chave profissional da minha vida e abrindo mão de várias funções, de várias oportunidades em prol de ter tempo mais com a família. E com a família não necessariamente com eles, porque eles são adolescentes, um já é adulto, o outro está ficando adulto agora também, eles têm a vida deles, têm os amigos deles, as férias deles e tal. Mas de ter tempo de olhar a vida com uma outra velocidade, né? Então, quando a gente tem, às vezes, um problema de saúde próprio de alguém, o mundo da janelinha do hospital, o mundo fica mais lento, né? Você fala, olha como a velocidade é outra. E você fica nessa coisa insana de São Paulo, de negócio, telefone tocando, mensagem e tal. Não, mas eu tenho certeza absoluta disso. A história do dinheiro é só para te dar mais opções. Não é uma questão só de conforto. Com dinheiro, né, quando você tem um pouco de uma poupança, tal, você tem mais opção de ter um apartamento assim, um assado, de viajar aquela hora ou outra hora, de um jeito ou de outro. Então, você tem mais opções. Mas só que, se você não tiver essas opções, você tem uma opção e você vai nessa. E a vida continua. A minha esposa, ela é de Botucatu. Nasceu em Botucatu. A família toda dela é de Botucatu, que fica a 240 quilômetros de São Paulo. Parece um outro planeta, Botucatu, né? E não é Bauru, né? É aqui do lado. Então, assim, lá o tempo parece que o vento vai mais devagar, demora para chegar meio-dia, depois meio-dia e meia. É uma vida entre meio-dia e meio-dia e meia. É uma coisa. E aí eu ando. Aqui você está no celular em meia hora. Aí eu ando por lá falando, gente, e as pessoas sorrindo, as pessoas trabalhando. Aí a maioria trabalha bem menos que quem trabalha aqui. E aqui você tem uma coisa, uma síndrome de culpa. Você fala, eu estou indo para casa às 7h30. 7h30 horário de estar em casa? Como 7h30? Não, eu confesso, eu fiz um convite para ele, eu falei, né, com essa agenda, eu fui um pouco insistente. Muito obrigada. Não, foi delicada, generosa. Muito insistente. Falei, nossa, eu não acredito que você conseguiu um tempo, porque a agenda dele é impossível. E aí, quando ele confirmou, tal, ele estava, né, indo num jantar, e aí eu falei de negócios, eu falei, que bom, agora você vai relaxar. Ele, não, isso é à noite. Então, assim, ele é o dia todo trabalhando, network. Tem dias de 3 jantares. 3 jantares. E como não engordar? Brincadeira. Não, sim, engorda muito. Finge comer. Não, você entra e fala, gente, eu tenho um compromisso, não sei o quê, então posso abrir com vocês, não sei o quê, tal, depois eu posso... E aí vai indo, então é muito E uma complicado. coisa também, as pessoas se sentem importantes, né? Estou numa reunião, não tenho tempo. Hoje eu tenho vergonha de não ter tempo, porque quando eu não tenho tempo, significa que eu não sei administrar a minha própria vida. E eu tenho que colocar prioridade. Priorizar o que é prioridade de verdade. Eu já sou bastante dono da minha agenda, como eu não era 5 anos atrás. Né? Então, parabéns. Eu tenho uma relação profissional com os meus chefes, porque eu tenho chefe, e eu tenho que ter essa liberdade. Se eles querem me ter e continuar me tendo, eles têm que entender que eu estou em uma outra fase e não tem nada a ver com performance. A performance continua. Tem a ver com felicidade. Tem a ver com a felicidade e do jeito que eu quero tocar esse bumbo. O bumbo eu vou tocando de um jeito diferente. E tem a ver com o momento de vida, né? De novo, eu tenho uma história que, assim, eu gosto de fechar os ciclos. Eu não gosto de morrer na praia. Então, no dominó, eu queria saber qual era o momento mais adequado para eu ir embora. Né? Que era mais importante eu saber o momento ideal para ir embora. Aí, quando eu trabalhei com a Eliana, qual que era o momento de uma carreira? Nós somos sócios 10 anos, a gente era muito, muito, muito amigo, só assim funcionava. E dentro da Eliana, eu já sabia, dentro da operação com a Eliana, eu já sabia que eu não ia ter uma artista como a Eliana que me deu tanto. E quando eu falo me deu tanto, é que confiou tanto a mim, tudo, né? A gente ganhava dinheiro junto, cuidava do dinheiro junto, investia o dinheiro junto, né? Cuidava da família junto, construía a casa, ela construía uma casa, eu construía outra, junto. Então, quando eu ia ver minha obra, eu ia ver a obra dela e tal. Eu falei assim, e a hora né? Isso aqui é muito importante, como vai acontecer isso e tal. E na propaganda é igual, quer dizer, é que está durando bastante, faz 20 anos. Mas com a venda e você se colocando ali, continua como presidente, mas já tem uma responsabilidade que você conseguiu afastar um pouco. Conseguiu deixar pessoas tocando, isso é muito importante. A operação, o Roberto me ensinou isso, né? Eu vejo a propaganda pelos olhos dele. E o Roberto fala assim, você tem que se sentir jamais insubstituível, né? Ou seja, as pessoas substituem as outras, você tem que se tornar desnecessário
mas não dispensável. Uau. Uau! E assim, É é isso. difícil É. você se tornar, né, de um jeito que não seja dispensável, mas desnecessário. E aí, uma das fórmulas que eu aprendi na publicidade com ele Delegar. é delegar para pessoas que são melhores do que você. Elas não são você. Porque uma é especializada em mídia, que conhece mídia absurdamente, outra planejamento estratégico, outro criação, outro atendimento, mas ligar essas pessoas e gerir isso, aí é com você. Para você não E o ser desempenho dispensado. também é outro, Caramba, quando você você ensina dá muito essa pra vida, hein? confiança. É verdade. E eu, de novo, como eu não tive os grandes livros, líderes. né? Eu não tive os livros, então eu tive as pessoas. Então é isso do Roberto, é uma coisa do Walter, é uma coisa do Sam Walton, o cara do Walmart, e assim, e fica gravado na minha cabeça e eu vou aplicando na minha vida pessoal e profissional e vamos tocando, né? Perfeito. que Acho que é uma aula. maneira incrível da gente encerrar esse nosso papo. Obrigado. E fica, eu acho que um grande ensinamento, né, para quem está vendo a gente, que independentemente daquilo que faz na vida, você saber quem são as pessoas que estão junto contigo na jornada, que podem te ajudar, desde que você não se desconecte delas, que você esteja junto nessa caminhada, né? É Isso o que ele super falou, importante. realizar, fazer. Vai errar? Exatamente. Erra, tenta de novo. Precisa fazer. E eu sou um cara que faço. Até teve uma frase na propaganda que várias agências usavam, que é assim, comunicação integrada. De ter tudo integrado, on, off, não sei o que e tal. E a gente fazia comunicação entregada. Você tem que integrar, mas realizei. tem que entregar. Entregar. Eu quero entregar para você. Então, é a história do do it, né? De faça, faz do teu jeito, mas faz, né? É isso Acho aí. que isso é importante. Maravilhoso, Obrigada de coração muito pelo seu obrigada. tempo, pela Obrigado. lição. Olha a equipe maravilhosa. E que você aí, Temos todos aí um atentos. MBA, né? em MBA, uma hora. Coitado que você do Vini. consiga cada vez mais exercer essa sua essência, ser esse cara pé no chão, cuidar dos amigos, cuidar da família. E você é luz, assim, de verdade. Você é um cara muito legal. Eu agradeço muito a oportunidade, uma conversa descontraída com pessoas diferenciadas, relevantes. Muito obrigada. E muito inteligentes, né? Todas colocações muito apropriadas, muito inteligentes, com bastante sabedoria. E torço para que vocês prosperem ainda mais em todos os canais que vocês desejam com o programa. A multicanalidade, que é a grande especialidade, quer dizer, nasce dessa forma, mas você não sabe onde vai parar. E eu vou estar aqui sempre para poder ajudar vocês intelectualmente, comercialmente, o que vocês precisarem. Uau! Contem comigo, pelo menos com as minhas sugestões, né? E, de novo, eu faço. Então, eu tento, né? A gente não sabe o resultado disso, mas quem vai empurrar ou quem vai soprar para essa vela são vocês que vão tocar esse barco. Parabéns. Gratidão, muito obrigada. Mesmo.